Sejam bem-vindos aqui para a primeira escola de verão da UFMG, do DCC da UFMG. E nesse primeiro curso meu na escola, eu vou falar sobre como a gente pode utilizar dados coletados na web para construir novos aplicativos, tá? E o caso de exemplo, o estudo de caso que eu vou mostrar para vocês é o mapa da música, tá? O mapa da música, antes de começar a falar de qualquer coisa, eu queria mostrar para vocês a cara do aplicativo, como que ele é, tá? Então, é só vocês irem no ujuke.org. O que significa ujuke? É YouTube mais jukebox. Jukebox é tipo caixinha de música em inglês. Vocês conhecem essa palavra, né? Então, é a mistura de uma caixinha de música e YouTube. Esse aplicativo foi construído por alguns alunos meus, de mestrado e graduação, durante o meu doutorado no ETH. Tá? Então, é um simples aplicativo web, onde o usuário pode entrar com algumas sementes, tá? Você pode entrar com um nome de artista ou uma música específica e ele te sugere várias faixas, tá? Então, você pode escolher uma semente e o aplicativo monta para você uma playlist de músicas que são similares àquela semente. Ok. Então, quais que são as coisas importantes aqui? A gente consegue fazer consulta por similaridade. Primeiro, a gente tem um banco de dados com uma quantidade razoável de dados, tá? A gente teve que obter esses dados de algum lugar, armazenar esses dados de alguma forma, possibilitar consultas eficientes por itens que sejam similares, tá? E por itens que tenham transições de similaridade. Então, a gente vai ver como que essa estrutura de dados que a gente chamou de mapa da música foi construído e foi utilizado para construir esse aplicativo, certo? Antes de começar a falar da parte prática de como que a gente construiu o aplicativo, eu vou falar um pouquinho sobre redes complexas, que é meio que a base teórica por trás de tudo isso. Tá? Então, eu vou falar sobre algumas propriedades estruturais de redes complexas, vou dar alguns estudos de caso e falar um pouquinho sobre a história da modelagem de redes complexas. Então, como que esse processo de tentar entender o funcionamento dessas redes foi evoluindo na ciência da computação. Tá? E depois disso eu vou falar tanto de partes práticas da ferramenta, quanto de aspectos mais teóricos, como que a gente analisa a qualidade da nossa estrutura de dados, qual que é o custo computacional das principais requisições que a gente faz nessa estrutura de dados, e etc. Tá? Ok, então vamos começar com redes complexas. As redes complexas, elas podem ser de vários tipos diferentes. Então, eu queria começar com alguns exemplos. Na biologia, a gente tem vários exemplos de redes complexas que surgem naturalmente. Né? Um outro termo que é muito utilizado para redes complexas é redes naturais. Por que a gente usa esse termo? Porque redes naturais são aquelas redes que surgem naturalmente e aparecem naturalmente na natureza. Tá? Então, a gente pode ter exemplos desde reações moleculares. Isso aqui é um tipo de reação da termodinâmica, em que os nós da nossa rede são as moléculas e as arestas da nossa rede, né, os links da nossa rede, são colisões entre moléculas, por exemplo. Tá? A gente pode ter exemplos de interações entre seres
como é que chama? Micro-organismos primitivos. Tá? Então, outro exemplo são micro-organismos primitivos e as interações entre eles. Tá? Tecidos celulares são um tipo de rede complexa. Tá? Colônias de insetos, por exemplo, as redes formadas por formigas e as interações que eles têm utilizando os seus feromônios. Outra coisa, bandos de pássaros. Tá? Então, a gente pode ter bandos de pássaros que coordenam seu voo de forma centralizada. Então, todos eles apresentam, quando eles se movimentam de forma conjunta, eles são uma rede complexa. Tá? A gente pode ter enxames de vagalumes, aqui no caso, ou abelhas. Tá? Essas redes biológicas, o que elas têm em comum? Elas são o que a gente chama de redes regulares. Ou seja, o número de vizinhos de cada nó, de cada vértice dessa rede, é mais ou menos constante. Tá? Então, uma rede regular é uma rede em que cada nó tem mais ou menos o mesmo número de vizinhos. Tá? Então, a maioria dessas redes são regulares. Tá? É o mesmo número de vizinhos aproximadamente. Tá? Não precisa ser exatamente o mesmo. O importante é que não ocorram grandes variações. Outra característica dessas redes complexas biológicas é que elas são geométricas. O que isso quer dizer? Que as interações só acontecem entre nós que estejam a certa proximidade geográfica uns dos outros. Você não tem aqui arestas, né, ou interações a longas distâncias. Tá? Então, em geral, redes que têm esse padrão, né, eu só conheço meus vizinhos, são só aqueles que estão a um raio de 5 quilômetros. Eu só conheço gente a 5 quilômetros de distância de mim. Né? Então, se você formar uma rede utilizando esse critério para criar suas arestas, você vai criar uma rede geométrica. Tá legal? Outros tipos de exemplos, né? Esses já são um pouco mais próximos da nossa área aqui. Internet. Quem são os nós da internet? São os roteadores, programadores, computadores pessoais, telefones celulares. Tá? Tudo que tem um endereço IP é um nó numa rede internet. Tá? E o que são as arestas? Podem ser os fios, né? Pode ser talvez uma conexão sem fio. Tá? Da mesma forma, a gente tem outros exemplos aqui. No nosso cérebro, a gente tem a rede de neurônios. A www é uma rede que é diferente da rede internet. Para todo mundo isso é claro? A internet e a web, né, a www, são redes distintas que têm características muito diferentes, estruturais muito diferentes uma da outra. A gente vai ver isso hoje com mais detalhes. Tá? Então, quem são os nós numa rede web? São as páginas web, né, são os endereços URL das páginas web. E... Oi? Isso. Isso é o conteúdo das páginas. Né? E aí, os links, né, ou as arestas de uma rede web são os hiperlinks entre as páginas. Tá? A gente pode ter uma rede complexa de atores de Hollywood. Né? O que seria uma aresta aqui numa rede de Hollywood? Filme. Né? Então, quaisquer dois atores que participaram do mesmo filme podem ter uma aresta numa rede dessa. Tá? E assim por diante. Ok? Nessas redes aqui, a gente já começa a observar características diferentes daquelas redes biológicas que a gente viu no slide anterior. Primeiro, essas redes são irregulares. Ou seja, o número de vizinhos dos nós pode diferir muito. Tá? Então, você pode ter nós com centenas de milhares de vizinhos e você pode ter nós com 1 ou 2 vizinhos. Então, você pode ter essas variações muito bruscas em número de vizinhos. Tá? E a outra coisa é que elas não são exatamente geométricas. Tá? É claro que elas têm uma parte que é geométrica, sim. Ou seja,
Se dois atores não sei, moram na mesma cidade, vamos dizer, dois atores iniciantes que estão fazendo um monte de auditions, né, para tentar fazer parte de algum filme ou seriado. Se eles vivem na mesma cidade, a chance deles participarem de um mesmo filme é maior, né? Mesma coisa, você tem páginas na web. Se você tem duas páginas em português, você tem uma chance relativamente grande delas serem conectadas, maior do que uma página em português e uma página em chinês, certo? Então, existe uma componente geográfica ou geométrica nessas redes. No entanto, elas têm também arestas que não seguem essa regra da geometria, da distância. Tá? Então, você pode ter hiperlinks entre páginas que são localizadas em servidores muito distantes. Ou você pode ter atores que são de origem completamente diferente participando do mesmo filme. Só que esse tipo de situação ocorre com menos frequência, certo? Mas isso ainda pode acontecer. Ok, então a gente viu bastante exemplos, né? Aqui, de novo, a gente vê que o tipo de nó ou vértice que faz parte da nossa rede complexa, ele pode variar também, tá? Então, a gente pode ter, né, na internet, tanto roteadores quanto computadores pessoais, né, que são nós de natureza muito diferentes e eles coexistem na mesma rede, tá? Você pode ter atores com popularidade e talentos muito diversos. Você pode ter atores, né, que todo mundo conhece, com alguns atores que são completamente desconhecidos participando do mesmo filme. Tá? Então, a natureza dos nós, assim como a natureza das arestas na sua rede complexa, ela é diversa. Tá bom? Então, no caso das arestas, por exemplo, na internet, você pode ter uma aresta cabeada ou você pode ter uma rede 3G, tá? São arestas que fazem parte da sua rede, mas elas têm características e razões de ser muito diferentes, tá? Então, no fundo, as redes complexas, elas são sobreposições de várias outras sub-redes, tá? E cada uma dessas sub-redes, ela tem uma razão de existir, tá? E, claro, uma das redes complexas mais estudadas e mais famosas é a própria sociedade, em que os nós são indivíduos, são pessoas, e as arestas são relacionamentos sociais. De novo, esses relacionamentos sociais podem ser de diferentes naturezas. Elas podem ser relações de família, de trabalho, amizade, coautoria, etc. Tá? Então, essas redes de pessoas que a princípio têm razões diferentes de existirem, elas todas se sobrepõem e formam o que a gente chama dessa rede social ou rede complexa. Ok? As redes sociais, elas são objeto de estudo há muito tempo, tá? E eu poderia dizer que os primeiros cientistas a estudarem essas redes são os sociólogos, né? Então, desde a década de 50, as pessoas já começam a colocar-se e fazer algumas perguntas sobre as redes sociais, né? Por exemplo, se a gente tem uma rede social, né, um país, ou um estado, ou uma universidade, e a gente pegar duas pessoas aleatórias dessa rede, qual que é a probabilidade delas terem um amigo em comum? Tá? Então, essa é uma pergunta interessante que a gente vai ver que a resposta para essa pergunta depende das propriedades estruturais da sua rede. Tá? Então, a gente pode classificar as redes complexas de forma que essa pergunta ela vai ter uma determinada resposta para um determinado grupo. Tá? Outra pergunta interessante, até que ponto que as pessoas são cientes, né, do alcance dos seus contatos? Então, um experimento aqui emblemático, realizado por Milgram em 67, foi feito da seguinte forma.
Milgram, ele pegou, acho que aproximadamente umas 150 pessoas, 160 pessoas, e para cada uma delas, morando em Kansas, gente, é o interiorzão dos Estados Unidos, tá? Então, imagina o mapa dos Estados Unidos, e lá no meio é o Kansas. Então, ele pegou umas 160 pessoas nesse estado e entregou para cada um envelope com um destinatário no envelope, né? Esse destinatário, ele não era conhecido pela pessoa, né, que iria passar esse envelope para frente. Tá? E aí ele falou assim, você tem que dar um jeito de fazer com que esse envelope chegue ao seu destinatário, mesmo que você não o conheça, sem utilizar os correios. E a regra do jogo é, você tem que entregar esse envelope para alguém que você conheça pessoalmente, por primeiro nome, que você acha que tem uma chance maior de conhecer o destinatário. Tá? Então, vê que é uma coisa extremamente local, né? Uma coisa extremamente gulosa, né? Então, cada pessoa, ela tem que... essa pessoa aqui, ela mora em tal lugar, acho que você sabia o endereço da outra pessoa, né? Você sabia que a outra pessoa morava em Boston. Tá? Mas imagina que você tem que enviar uma carta para alguém que mora em Curitiba, por exemplo. Você não conhece essa pessoa. Né? Como que você vai proceder? Né? Provavelmente você vai procurar alguém nos seus conhecidos que talvez conheça alguém que é de Curitiba, alguma coisa assim. Né? Então, assim, aos poucos você vai tentar fazer a carta chegar em Curitiba e aí lá já a probabilidade de alguém conhecer essa pessoa é maior. Né? Então, você vai passando a carta de mãos em mãos. E a pergunta que o Milgram queria responder é: quantos intermediários são necessários para que a carta chegue da pessoa A para a pessoa B? Então, surpreendentemente, mas não para vocês que são extremamente informados já, aqui está só descrevendo o experimento, tá? Que eu falei. Então, aqui mais ou menos de Nebraska, o negócio tinha que chegar aqui em Boston. Ok? E foram 160 cartas. E o resultado, na época, foi extremamente surpreendente. Né? O número de intermediários variou de 2 a 10, sendo que a média era 5. Tá? Note que, obviamente, esses dados não são estatisticamente significativos. Tá? São somente 160 cartas, então é um contexto super limitado. Então, a gente não pode, a princípio, deduzir que esses 6 graus de separação se aplicam ao mundo todo. Né? Então, essa coisa de que o mundo é separado por somente 6 graus, isso é uma falácia. Né? A gente não pode afirmar isso. Isso foi o que o Milgram deduziu no experimento dele. Tá? Mas, o conceito que surgiu a partir desse experimento é o conceito de mundo pequeno. Que mundo pequeno? Tá? E, mais formalmente, a gente costuma dizer que o mundo, ou uma rede complexa, ela é pequena quando esse caminho médio entre 2 pontos aleatórios, ele é da ordem de log do número de nós. Tá? Então, se a distância média entre quaisquer 2 pontos na sua rede é log, ou seja, ela é muito baixa, tá? Se for n sobre 2, n sobre 3, ou qualquer constante, ou raiz quadrada de n, isso tudo não são redes de mundo pequeno. Para você ter a propriedade de mundo pequeno, você tem que ter esse diâmetro, né, da rede.